Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, né? Bom, essa semana vamos falar do que, hein? Vamos falar de mais uma possível complicação da cirurgia bariátrica se e somente se você não se cuidar depois da cirurgia. Tá certo? Vamos falar da desnutrição. Tá certo? Por que o paciente pós-cirurgia bariátrica pode e, se não fizer o acompanhamento adequado, chegar a ficar desnutrido? E ficar desnutrido não quer dizer que o paciente esteja extremamente magro, não, viu? Desnutrição é quando falta algum elemento importante que faz parte da alimentação no corpo, no organismo do paciente. Por exemplo, uma desnutrição proteica ou calórico-proteica. Muitos dos pacientes bariátricos, a grande maioria esmagadora, tem uma diminuição da absorção dos nutrientes. Isso todo mundo sabe de cor e salteado. Vocês já estão cansados de saber, até porque eu falo isso para vocês sempre, né? Mas muitos acabam deixando isso de lado no final das contas, né? E aí acontece o mesmo motivo da anemia. Falta de acompanhamento, dieta inadequada e deixar de tomar as vitaminas necessárias. Deixar de passar com o endócrino, deixar de passar com o seu cirurgião e tua nutricionista. Tá certo, gente? Então, nós precisamos de um aporte proteico maior do que a população no geral. Todo paciente que passou por cirurgia bariátrica precisa disso. Tanto que uma das coisas que mais é comum junto de uma dieta hiperproteica no paciente pós-bariátrico é o uso de suplementação. O uso, por exemplo, do whey protein, albumina, BCAA, tudo isso aí são algumas substâncias que suplementam a alimentação. Só que elas não substituem a alimentação adequada. Os pacientes acham que tomando whey vai estar super certo para ele manter a porção de proteína que ele precisa. E não é bem assim, não é bem isso que acontece, tá certo? Você precisa de uma alimentação extremamente balanceada. O primar da nossa alimentação, sempre o primeiro pilar vai ser, a base vai ser proteica. Para quê? Nosso corpo não vive sem proteína. Tudo que é formado no nosso corpo e que todos os processos metabólicos passam de alguma maneira necessitando da proteína. Então, ela é extremamente importante. Quando se tem uma baixa ingestão dessa proteína, a gente perde massa magra, músculo, a gente perde capacidade de digestão também, a gente começa a não ter as ligações celulares que são necessárias para manter o corpo em bom andamento, e isso acaba gerando no paciente alguns distúrbios relacionados à desnutrição. Ele vai ficar mais prostrado, vai ficar mais sonolento, vai ficar sem vontade de fazer nada, vai ficar mais fadigado. Começa a aparecer junto deficiências vitamínicas também. Se o paciente não come direito a proteína, ele também não come direito as verduras, os legumes que são também necessários. E o último dessa relação no prato do pós-bariátrico é o carboidrato. E não tem como deixar de comer carboidrato. Nosso corpo também tem como substrato para funcionar o açúcar, tá? O açúcar chamado glicose. Então a gente tem que suprir essa necessidade na quantidade certa de carboidrato, porque senão também o que pode acontecer se a gente não ingere carboidrato da forma adequada? O primeiro consumo
metabólico de qualquer célula é glicose. É glicose. Principalmente as células do sistema nervoso, que elas são ávidas por glicose. Elas adoram glicose e funcionam bem na presença de glicose. Óbvio, e principalmente que o paciente operado da cirurgia bariátrica não vai comer uma quantidade exagerada. Ele precisa de uma quantidade certa para manter essas funções. Porém, se o paciente não come carboidrato, não faz ingestão adequada de carboidrato, ele começa a ter principalmente hipoglicemia. Segundo, irritabilidade. Como o sistema nervoso precisa do açúcar para poder fazer esse metabolismo, quando ele não acha, ele vai procurar outras substâncias que acabam agredindo mais o corpo e gerando esse estresse no paciente. Então é muito importante que ele também faça a ingestão certa dos carboidratos. Tá? A funcionalidade das nossas células, basicamente todas, preferem como energia o carboidrato. E precisa da proteína para formar várias células, várias enzimas do nosso corpo. Todas as enzimas que digerem os alimentos no estômago têm como precursores os aminoácidos, que são provenientes das proteínas. Vários desses aminoácidos o nosso corpo não produz. E aí a gente precisa ingerir na forma de proteína. Se a gente não ingere, não tem enzima, não tem formação de novas células adequadamente, não tem uma série de fatores do nosso metabolismo, que são necessários para a nossa sobrevivência de uma forma mais saudável e adequada, tá certo? Então, não é só anemia. E detalhe, tem como ficar desnutrido, obeso, gordo. E como? Come só besteira para você ver. Come só monte de carboidrato, batata frita, gordura, sorvete, chocolate, entre outras guloseimas mais por aí, para você ver se você não fica desnutrido. Fica, porque você acaba não ingerindo parte, por exemplo, da proteína adequada. Tem como, não é só o magrelinho que fica desnutrido. Então, óbvio que a gente vai dar mais atenção para o paciente que perdeu muito peso depois da cirurgia bariátrica. Porque a tendência desse paciente estar desnutrido é muito maior do que o paciente que perdeu o peso dentro do adequado ou que não perdeu nenhum. É claro que a gente vai dar mais atenção para esse tipo de paciente. Porém, não se deve esquecer, paciente gordo também tem como ficar desnutrido, tá certo? Não tomar água. Outra coisa é não tomar água na quantidade adequada. Se toma pouco, fica desidratado. Isso contribui com a parte da desnutrição também, tá certo? Então, assim como no caso da anemia, aqui no caso da desnutrição alimentar, precisa e eu vou sempre bater nessa mesma tecla com vocês, precisa e tem que ter o acompanhamento multidisciplinar adequado. Tem que ter endócrino, tem que ter nutricionista, tem que ter psicologia e tem que ter o cirurgião. Tá certo? Então, por hoje é só. Falamos um pouquinho de desnutrição, um vídeo rápido para vocês entenderem o papel completo do que é isso. Então, se alimentem bem, bastante proteína, vegetais na dose certa, carboidrato na dose certa e gordura na dose certa, porque também precisamos de gordura. Vários hormônios nossos são produzidos a partir de moléculas de colesterol, então precisamos de todos esses. Tudo na medida certa, tá ok? Então, grande abraço a todos. Se gostaram, curtam aqui, compartilhem também, cliquem no sininho para me seguir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!